Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é um assunto muito interessante. E para que você possa absorver o máximo, nós estaremos juntos na próxima semana. Não é mesmo, Marcos? Perfeitamente, Ricardo. Nosso bate-papo hoje vai ser mesmo muito especial. O nosso convidado é missionário em tempo integral e atua junto a jovens e adolescentes. Eu converso hoje com Davi Terezan. Davi, são 14 anos já de vida dedicada a missões. Nos conte um pouco como isso começou. Olha, começou quando eu tinha por volta dos 16 anos, frequentava a Igreja Presbiteriana Independente no Parque Vista Alegre e conhecendo alguns amigos que também tiveram a sua vida dedicada a missões, isso foi de extrema importância e também muito inspirador para mim. Então, como todos eles estavam vinculados a uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão, eu também me interessei, senti a vocação dentro de mim e procurei me informar mais sobre a organização missionária, os tipos de trabalho, até que então eu me decidi a caminhar para essa organização missionária e desenvolver o trabalho dentro dos projetos que ela proporcionava. Muito interessante, mas isso não foi aqui em Bauru, você foi direcionado para uma outra cidade. Sim, eu sou natural de Bauru mesmo, e aí eu pesquisando algumas bases, vi que havia uma base em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, que eu poderia me identificar melhor com o trabalho deles. Eles tinham um trabalho muito interessante sobre a plantação de igrejas e trabalho social em alguns povoados da América do Sul, em alguns países como Bolívia, Peru, Uruguai, Equador. Então eu me interessei pelo trabalho, pelos projetos, então direcionei a minha caminhada para Florianópolis, onde era o QG da Jocum. Esse trabalho de implantação de igrejas, obviamente, pressupõe um pioneirismo total. Você vai para determinadas regiões onde o trabalho de evangelização não existe. Ou é uma coisa incipiente? Sim, a realidade do cristianismo protestante fora do Brasil é bem diferente da realidade aqui. Enquanto aqui nós encontramos várias igrejas, às vezes numa mesma rua, você tem cidades como Santa Cruz de la Sierra na Bolívia, que é uma cidade com 2 milhões de habitantes, e você tem uma quantidade de igrejas evangélicas muito pequena em relação ao tamanho da cidade. E quando você sobe em direção à cordilheira, isso vai ficando cada vez mais escasso. Então nós trabalhávamos em alguns povoados onde a presença cristã era zero. Alguns lugares, pouquíssima presença ou contato qualquer um, seja com a Bíblia, seja com músicas voltadas para a questão do cristianismo, até mesmo construções de igrejas, seja de ordem católica, protestante, é muito escasso. Você iniciou então pela Bolívia o seu trabalho. Na verdade, você começou a trabalhar com povos andinos. Na verdade, o meu primeiro estágio de missões foi no Rio de Janeiro. Eu fiquei 6 meses trabalhando em alguns morros e favelas do Rio de Janeiro, com um trabalho mais de evangelismo urbano. Foi o que a gente chama de período prático da ITED, que é a Escola de Treinamento Missionário. É uma espécie de vestibular missionário. O aluno que ele vai para essa escola, se ele concluir e ele for aprovado, ele pode então se tornar um missionário, um obreiro de jovens com uma missão. Então, nessa escola, nós tivemos esse tempo teórico na base em Florianópolis e viajamos para o Rio de Janeiro, onde tivemos essa primeira experiência de missões. E foi uma experiência muito interessante, né, como primeira experiência. Aí depois, no ano seguinte, então nós fomos com uma equipe para a Bolívia, para Santa Cruz e uma outra cidade ao sul da Bolívia que se chama Tarija. E nesses locais, você disse que a presença cristã nessas áreas ela é algo assim, quase imperceptível, Sim. Muito pouco trabalhado. Como é a recepção, a receptividade, melhor dizendo? Como reagem essas populações quando você chega a um grupo diferente com uma palavra nova? Sim. Olha, a reação deles é um pouco arredia, eles têm uma certa... várias ressalvas em relação a desenvolver um relacionamento com um grupo que chega ao povoado. Como se trata de algo também de cunho religioso, nós procuramos também levar alguma ajuda social
que pode viabilizar o trabalho e também atender uma necessidade do povoado local. Especialmente os bolivianos, assim como os peruanos, eles têm uma forte ligação com a cultura inca. E essa cultura sofreu muito também na época da colônia espanhola nesses países. Então, quando os espanhóis foram embora, eles trataram também de tentar eliminar todo o resquício de cultura espanhola, como religião. Então, uma geração que conhecia o cristianismo deixou de contar isso para outra geração, que deixou de contar para outra geração. Então, surgiu-se uma nova geração sem qualquer tipo de conhecimento. Mas conforme nós vamos falando do Evangelho, sem qualquer tipo de opressão, trazendo essa mensagem de amor, de libertação, de ajuda e de verdade, eles se abrem e desenvolvem relacionamento, e não só com isso, mas eles também têm curiosidade em conhecer e se aprofundar mais no assunto. Interessante. De alguma forma eles não relacionam, por exemplo, existe uma cultura religiosa inca, vamos dizer assim, ou com resquícios da cultura inca. Quando você leva a mensagem do Evangelho, não é natural que eles façam uma, digamos assim, uma associação com essas informações e as informações de cunho religioso que eles têm da sua tradição? Sim, é natural eles tentarem achar pontos que são comuns entre a nossa mensagem e aquilo que eles vivem, né? E é interessante porque a gente acredita que o próprio Deus colocou pontos que são comuns para que a gente possa, de maneira estratégica, pregar o Evangelho, trazer a mensagem. E a gente tem muito cuidado em respeitar a cultura local e ver de que maneira nós podemos trabalhar sem agredir a cultura deles. E tentar conhecer, se aprofundar, seja na questão linguística, cultural e de tradição, para achar a melhor maneira de viabilizar esse contato. Muito bem. E você chegando num povoado desses, por exemplo, qual era a primeira atitude? Porque vocês iam para um local onde você não tinha uma base, não tinha um local para se instalar, né, para se apresentar. Como que era essa abordagem inicial? Olha, o primeiro ponto de estratégia era conhecer a população. Então nós procurávamos nos relacionar com eles diariamente, seja no comércio, seja frequentando um campo de futebol, uma quadra de futebol, seja fazendo teatro, escultura com balões. Então a gente sempre, através de maneiras de entretenimento, a gente procurava isso como ponto de conexão entre eles. Então, através disso, a gente ia pegando amizade, primeiro com as crianças, depois com os adolescentes, jovens, isso ia abrindo portas também para os adultos. E é interessante porque eles têm muita curiosidade. E o futebol, por incrível que pareça, né, é um ponto de estratégia muito interessante, porque eles acham que nós conhecemos os grandes craques de futebol. Então era comum chegar no povoado e falar do Ronaldo ou do Ronaldinho. Ah, você conhece? Como se a gente tomasse café da manhã junto, né? Então eles têm muitas perguntas e a gente pode responder algumas delas. O futebol é um elemento precioso para essa conexão. Então a gente levava uma bola, jogava futebol. Eles acham que todo brasileiro é bom de bola, né? E isso facilitava muito. E logo depois a gente oferecia, então, oração, se a gente poderia conversar diante de algum problema, se havia algum doente. E isso ia abrindo portas para que a gente pudesse cada vez mais se aprofundar no relacionamento da comunidade local. Esse trabalho que você iniciou em algumas dessas localidades, você tem informações de qual prosseguimento que isso teve? Foram, de fato, plantadas algumas igrejas? Sim, sim. Durante esses quase 10 anos, trabalhando com missão transcultural ou missão além fronteiras, nós conseguimos plantar 5 igrejas que ainda estão ativamente nos trabalhos, né? Então nós temos 3 igrejas na Bolívia, temos uma igreja no Peru e uma igreja no Equador, ainda com seus obreiros que foram treinados. E uma coisa interessante é que a gente nunca, ao chegar a um povoado, nós oferecemos a plantação de uma igreja. A partir do desenvolvimento de relacionamento, da pregação da palavra e da interação, automaticamente os próprios nativos do povoado, eles decidem por si só abrir um lugar onde eles podem formalmente ter um tipo de reunião, onde eles podem orar, fazer a leitura das Sagradas Escrituras
e desenvolver todos os dons, ajudando uns aos outros. Então nós treinamos os líderes locais para que eles mesmos pastoreiem as suas igrejas. Poxa vida, isso realmente é um trabalho muito interessante. Eu fico pensando o seguinte, você entra com um grupo de jovens brasileiros, acredito que pelo menos na sua maioria, num povoado lá, ermo, lá numa região andina. É uma situação totalmente diferente do ponto de vista do vestuário, da postura, dos hábitos alimentares. Como que era isso? Essa integração, apesar de você ter dito que era o primeiro passo, mas como que era essa ruptura com os seus costumes para absorver aqueles novos costumes, sobretudo do ponto de vista alimentar, por exemplo? Olha, para a gente, depois de algumas viagens, você se habitua com a cultura e conhece a cultura. Mas, de fato, para aqueles novos recrutados era um grande desafio, né? Então, existem alguns costumes, por exemplo, a questão da alimentação é muito importante. Eles têm 3 refeições, ou melhor, 3 pratos durante cada refeição. Tem uma sopa, o prato principal e a sobremesa. E, geralmente, a sopa é um prato muito grande de sopa, que você, só pela sopa, já se sente bem nutrido e alimentado, mas depois vem o segundo prato e depois a sobremesa. E é ofensa para eles qualquer rejeição de algum prato. Tanto é que é muito comum entre essa população, especificamente que mora nos Andes, eles prepararem a alimentação na cozinha e aí eles levam até a mesa onde estão os convidados e eles retornam para a cozinha. Então, para eles, a maior honra é servir os convidados à mesa e eles não participarem desse momento. E eles querem que você coma tudo, porque se você deixar um pouquinho, eles têm como ofensivo, como assim, me rejeitaram, né? Então isso a gente vai trabalhando na equipe antes mesmo de chegar no país. Quando a gente percebia uma característica da equipe de indisposição alimentar, que não ia conseguir aguentar o tranco das alimentações, então ao invés de fazer as refeições nas casas, nós procurávamos alguma solução alternativa, como restaurantes, lanchonetes. Mas quando você faz isso, você perde uma grande oportunidade, porque a refeição, sem dúvida alguma, era uma porta de entrada e dava muita credibilidade depois para você desenvolver relacionamento com o nativo, com a pessoa do local. Com certeza. Mas você falando dessa forma, a gente vai assim acompanhando à medida que você narra e dá a impressão que tudo era maravilhoso. Mas seguramente você se deparou com algumas situações, sim, com confrontos que tiveram que, com conflitos, melhor dizendo, que tiveram que ser administrados. Há alguma situação que você se lembra assim que tenha sido marcante nesse ponto? Sim. Tem uma vez que nós levantamos para tomar o café da manhã e naturalmente eu tomei um chá de pêssego. E eu fui para a pia para lavar minha caneca. Quando eu estava lavando, a pessoa que estava nos hospedando olhou para aquela cena e eu olhei para ela com os olhos marejados, saiu falando qualquer coisa em espanhol e fechou a porta do quarto, assim, bateu e ficou o dia inteiro fechado no quarto. Aí até que chegou o marido dessa senhora, um senhor já, e eu fui perguntar. E ele perguntou assim, o que você fez? Não, acordei, lavei a xícara e falei, então aí está o problema. Quando você lavou a sua xícara, você negou a hospitalidade dela. E até eu explicar para ela como se faz no Brasil, foi algo interessante. Outra situação que foi muito marcante é que nós estávamos hospedados numa outra casa de uma outra família e certo dia o chefe dessa casa me chamou e falou assim, olha Davi, abriu a geladeira e mostrou a geladeira cheia de alimentos, abriu o armário cheio de alimentos. E eu estranhei aquela cena, mas não entendi. Passado alguns meses, um líder local que conseguiu que a gente pudesse ficar nessa casa falou assim, Davi, você percebeu alguma coisa diferente na casa desse senhor? Eu falei, percebi que um dia ele chegou, abriu a geladeira. Ele falou, então, ele fez uma pesquisa e descobriu que o brasileiro tem o costume de fazer o famoso pedido do mês no mercado. Vai, faz uma compra única e enche a sua despensa para o resto do mês. Aqui na Bolívia a gente não faz isso, algumas famílias. A gente compra do dia. O que a gente vai comer hoje? Então vai no mercado. Então não é costume. Então ele fez essa compra só para que você se sentisse mais no Brasil. Que interessante, né? Mostrar que ele estava procurando adequar a situação àquilo que você estava acostumado. Que era um pouco diferente, porque geralmente nós é que nos adequávamos, né?
Então tem várias situações assim interessantes, como o comércio, várias pessoas, uma do lado das outras, vendendo a mesma mercadoria. A questão também da própria alimentação, que são os 3 pratos. A questão do trabalho da mulher, trabalho pesado, em atividades pesadas também. Também algo interessante em relação aos recém-nascidos, né? As cholitas, que são as mulheres, como são chamadas em algumas regiões, tanto do Peru quanto da Bolívia, quando a criança nasce, elas carregam a criança nas costas, envoltas num pano, e aí até há o ditado que a cholita só conhece o seu filho depois dos 7 anos de idade, porque ele fica até bem crescidinho atrás naquele pano nas costas, e onde ela viaja por todos os cantos, faz as suas atividades levando a criança nas costas. Davi, nessas fotos que você me mostrou agora há pouco, eu percebi que algumas coisas diferentes que vocês andaram comendo por lá, e você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Como é que foi encarar isso? Não, na verdade, assim, teve uma das refeições, a pessoa que estava nos hospedando falou assim, olha, prove essa carne e me diga se você gostou ou não, né? E aí nós comemos, assim, era uma delícia, com batata frita, e era uma espécie de bife à milanesa, né? E quando nós terminamos, ela falou, você gostou? Eu falei, gostei, esse bife milanês estava uma delícia. Falou assim, você sabe o que vocês acabaram de comer? Eu falei, não. Carne, né, normal assim, de boi. Ele falou, não, vocês comeram morcego. E aí depois ela mostrou lá os filés de morcego empanados, né? Eu percebi que a asa era a parte mais crocante mesmo, né? Então eles também usam muita lhama, café da manhã e carne de lhama, leite de lhama. O porco também é quase que base da alimentação deles, assim como batata, né? Existem mais de 12 tipos de batatas diferentes no Peru e na Bolívia que eles consomem quase que diariamente. Interessante que tem uma comida que chama lapatasca, que é o café da manhã. Eles deixam a cabeça do porco cozinhando assim a madrugada toda e você come no outro dia de manhã cedinho com pimenta e mandioca cozida, né? Tudo no mesmo caldo assim. Mas você aproveita lá e imerge na cultura e aproveita essa porta de entrada, que é muito positiva, né? Sem dúvida, é uma transformação e tanto. É preciso estar preparado realmente para isso. Mas, muito bem, Davi, além dessa questão das diferenças culturais, entrando já no objetivo principal do seu trabalho lá, que era atingir essas populações, sobretudo nas suas carências espirituais. Diferente daqui do Brasil, que situações vocês encontram lá, digamos assim, de maneira mais comum? São conflitos familiares, são problemas existenciais, situações que de alguma forma são correlatas às situações que se vivem no Brasil? Ou você se depara com um panorama completamente diferente nesse aspecto? Não, existe sim uma similaridade em relação aos problemas, né? Problemas de ordem familiar, de ordem emocional, a questão da saúde. Mas em relação ao Brasil, a gente pode ver que mesmo nesse momento que a gente vive, o Brasil está muito bem em relação a esses países, principalmente Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, países dos quais eu visitei que eu percebi mais essa gritante diferença. Por exemplo, na Bolívia você tem alguns povoados que as pessoas morrem de gripe e sarna, de tanta coceira, então aí infecciona, não há tratamento e as pessoas acabam morrendo, né? Também por causa da gripe, sem tratamento, e elas começam também a morrer. Então isso é é um contraste gigante em relação ao Brasil. Outra coisa é a falta de saneamento básico. Você tem Santa Cruz, que é uma cidade enorme, e você tem assim esgoto a céu aberto em muitas vias da cidade. Eu percebi isso também muito na Colômbia, por exemplo, né? Então, só chegar com o evangelho diante daquela realidade não basta, a gente tinha que fazer alguma coisa na comunidade. Então, nessas comunidades, como eles plantam muito, a gente incentivava a criação de cooperativas. Então, a gente até levava os modelos e a forma de fazer isso dentro da lei, por exemplo, boliviana, peruana. Então, nós podíamos ali ajudar essas pessoas a construírem as suas cooperativas e isso, de alguma maneira, traria benefício para o povoado. Também a questão do alcoolismo, da droga, isso é muito comum também lá, principalmente do alcoolismo entre as crianças. A gente via muitos e muitos casos nas ruas
do que eles chamam dos borátios, que são os bêbados e crianças bêbadas nos ônibus, nas praças, nas ruas e etc. Várias situações assim. Vamos agora para o nosso intervalo e já já continuamos com essa conversa. Todos temos sonhos. E a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo. Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Favinho de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. Davi, retomando aqui a nossa conversa, eu queria trazer agora para um momento mais recente do seu trabalho. Foram 18 anos, ou melhor dizendo, foram 14 anos, né? Você começou aos 18 anos. Foram 14 anos de experiência e isso te deu uma bagagem muito boa para o trabalho que você desenvolve agora. E você tem dedicado o seu ministério ao trabalho com adolescentes. Sim, né? Hoje, atualmente, trabalhando ali na primeira Igreja Presbiteriana Independente, tenho diretamente trabalhado com jovens e adolescentes, principalmente no que tange ao discipulado cristão. Nós entendemos que é importante hoje dar uma nova oportunidade para que o jovem adolescente pense sobre a vida. O que nós percebemos é que existe uma grande alienação, na verdade, onde várias informações querem cativar o pensamento do jovem, do adolescente, e às vezes grande parte desses pensamentos querem tirar do jovem adolescente a questão espiritual, tratando o ser humano como apenas matéria ou parte de um sistema onde não se é possível pensar em eternidade ou o que acontece logo após que o nosso corpo é enterrado ou cremado aqui nessa terra. E a ideia é a gente poder proporcionar para o adolescente e para o jovem uma outra opção e, por que não falar, a grande opção de vida, que é uma vida com Cristo através do Evangelho que é ensinado nas Sagradas Escrituras. Isso é muito legal, mas nós sabemos que o jovem, de uma maneira assim, talvez muito mais acirrada, ele resiste a esse tipo de chamado. Sim. Que estratégias você utiliza para atrair a atenção desse jovem? Olha, primeiro, eu acho que é importante a conversa. Conversa onde você expõe juntamente com ele a grande realidade do mundo. E nessa conversa você pode pegar grandes aspectos importantes sobre a realidade que eles vivem, né? Hoje a geração ela é trocada muito mais rápido do que as gerações anteriores. Então a gente vê como destoa, às vezes de 2, 3 anos de um jovem, de adolescente para outro, né? Então é possível sim identificar no contexto em que o jovem adolescente está vivendo pontos a serem trabalhados, alvos de reflexão, onde ele pode, através de uma leitura interior também, pensar um pouco sobre a vida, sobre a razão da nossa existência e também do que nós faremos como escolhas hoje que determinarão o nosso futuro adiante. Então hoje, apesar de nós vermos o mundo com grande informação, nós vemos muitos jovens e adolescentes sem uma direção, imersos numa confusão de informações, sem profundidade, apesar de tamanha informação. Então isso nos ajuda para uma conversa, para uma reflexão, para um debate com um jovem adolescente, tentando poder mostrar o olhar dele para outras coisas que talvez até então ele não tenha percebido. Sem dúvida, isso é muito bacana. Você tem utilizado de alguns eventos que você realiza para promover essas reuniões, né?
Isso acontece sistematicamente, esporadicamente? Como que é? Olha, hoje nós trabalhamos com algumas iniciativas voltadas para jovens e adolescentes. É muito difícil querer competir com o que a gente tem aí de maneira secular na área do entretenimento. Mas hoje nós temos feito cultos alternativos ou reuniões onde nós podemos falar de Deus com uma linguagem diferente, com uma música alternativa, em lugares diferentes, porque às vezes a própria arquitetura ou estrutura das igrejas evangélicas distanciam jovens e adolescentes porque já tem aquele preconceito sobre, não, um lugar assim é chato, não vale a pena participar. Então a gente tem feito cultos alternativos, chamamos assim, com música, uma palavra adequada para jovens e adolescentes. Também temos feito um evento que se chama Madrugadão, onde é um tempo, toda última sexta-feira do mês, onde nós reunimos quase que por uma média de 100 a 110 jovens e adolescentes, após o horário da universidade, da escola, 11h30 da noite até meia-noite, onde nós temos música, palavra também, depois a madrugada em toda com futebol, brincadeiras, piscina, relacionamentos, onde podemos desenvolver isso. Outra atividade que nós temos 2 vezes ao ano, uma no verão e outra no inverno, são as temporadas. Temporada é um acampamento de 1 semana, onde também temos reunidos ali de 150 a 200 jovens e adolescentes, onde nós podemos ali pregar o evangelho, trabalhar com um acompanhamento mais de perto dos jovens e adolescentes, fora as atividades também diversas como piscina, vôlei, futebol, balonismo, tivemos brincadeiras, gincanas, enduro e tantas outras atividades. Também oficinas de música, de dança, de maquiagem, oficinas de culinária. Tivemos já a participação do técnico Guerrinha, ex-técnico do Bauru Basquete, né, dando palestra. Tivemos já a parceria do Boinas Verdes, que é um pessoal de paintball de Bauru, do Javalis, que é um grupo de rugby aqui da cidade. Enfim, inúmeras atividades. Muito bem. E a temporada de verão já está próxima de acontecer? Já está próxima. Ela vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de janeiro. Davi, obrigado pela sua presença. Essa conversa foi muito boa, muito interessante. Eu creio verdadeiramente que alguns jovens que possam estar nos assistindo tenham a oportunidade realmente de participar, de conhecer esse trabalho que você vem desenvolvendo, que certamente valerá muito a pena. Agradeço mais uma vez a sua presença e gostaria de deixar você livre para se dirigir ao público para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer primeiro a participação, o convite, e quero dizer para você que está em casa que é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. E eu quero deixar aqui um texto da Bíblia, que foi o primeiro que eu aprendi e talvez o texto que muitas pessoas já conhecem, está no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que a nossa mensagem é essa, de mostrar o amor de Jesus para com o ser humano e dizer que existem sim alternativas sadias para que o homem encontre a felicidade, a alegria e a plenitude de sua alma em Deus, em Cristo Jesus, onde ele não precisa denegrir o seu próprio corpo, a sua própria imagem, onde ele não pode machucar os outros, nem se auto-machucar. Mas quando ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele está prestes a descobrir o verdadeiro sentimento da vida. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana temos um encontro marcado ao meio-dia. Eu espero você.